Urgente, aconteceu o pior cenário possível. A Europa derruba Trump, os americanos jogam o presidente no buraco do impeachment. Você precisa ver isso. Notícias alarmantes do coração da ditadura de Putin. A Chechênia está empovosa. O clã Kadyrov está sendo apagado do mato. Uma série de eventos trágicos e mudança de poder. O início do golpe já não pode mais ser escondido. Algo inesperado aconteceu na linha de frente. Uma bomba aérea eliminou a elite do Kremlin. E, além disso, os nossos se vingaram com força e explodiram o Oreshnik russo. Drones destruíram o famoso Kapustin Yar. Putin, em agonia, partiu para cima de Washington. Uma gafe do chefe da Casa Branca vinda do Kremlin ao vivo. Será que os Estados Unidos vão tolerar tal humilhação? Tudo isso no nosso programa. Ponto final. Os americanos tomaram essa medida de emergência. Os estados estão apertando o cerco contra Trump. Tudo isso aconteceu ao vivo. O gelo da influência está derretendo diante dos nossos olhos. Isso é só o começo. A Europa está acelerando o processo e se prepara para derrubar o político. O presidente do ZEUA não tem muito tempo restante. Um diagnóstico chocante sobre o qual todos ficaram em silêncio por anos. Washington está em choque, ameaça de impeachment. Parece que a situação chegou a um beco sem saída. Os democratas deram um sinal. Vamos conversar mais sobre isso. A insatisfação com as políticas de Trump está crescendo nos Estados Unidos. Foi apresentado no Senado um projeto de lei que proíbe os militares de ocuparem quaisquer territórios de países aliados da OTAN. Trata-se principalmente da Groenlândia. Essa lei, de fato, reconhece e destaca o papel que desempenhamos, como país da OTAN, ao cooperar com nossos aliados e garantir que não agiremos contra eles. E nenhum recurso será gasto com isso. É uma mensagem muito clara e direta, e, para ser sincera, nunca pensei que teria que escrevê-la e apresentá-la no Congresso. Tudo isso acontece em meio a uma série de declarações de Trump dizendo que está praticamente disposto até uma invasão militar para conseguir a ilha. As pessoas falam sobre isso há muito tempo. São cerca de 400 mil pessoas lá. As pessoas nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal sobre a Groenlândia. Eles têm que entregá-la porque precisamos dela para a segurança nacional. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, não para a extração de recursos minerais. Nós temos muitos próprios depósitos de petróleo e de tudo mais do que qualquer outro país do mundo. Isso é uma questão de segurança nacional. Se você olhar ao longo de toda a costa da Groenlândia, há navios russos e chineses. A Dinamarca não vai conseguir garantir a segurança. Posso lhe dizer o que a Dinamarca fez recentemente para reforçar a segurança? Eles adicionaram mais um trenó puxado por cães. É verdade, eles acham que é uma ótima solução. Isto apesar de o governo dinamarquês e o governo da Groenlândia, e até mesmo a própria população da ilha, serem contra a ideia de se tornar um novo estado americano. Não se trata apenas da Groenlândia e da Dinamarca, mas do fato de que não se pode mudar fronteiras pela força militar. Não se pode comprar outro país ou seu povo, e que os pequenos estados não devem temer os grandes. Por isso, dizemos um não definitivo. Assim como muitos dos nossos aliados dos países nórdicos, dos países europeus e do resto do mundo. Gostaríamos de cooperar com os Estados Unidos. Não buscamos um conflito armado, mas nossa mensagem é clara. A Groenlândia não traz herda. Claro que não. Nesse caso, Trump nem sequer tenta mencionar o projeto internacional. Não há nenhuma possibilidade legal de anexar a Groenlândia ao ZEUA. A Groenlândia é uma parte principal e autônoma. Há suspeitas de que não se trata apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também do uso desses interesses nacionais, pelo círculo próximo de Trump e pelo próprio presidente americano, para ter acesso às riquezas naturais da Groenlândia. Não é só a questão da Groenlândia que causa grande repercussão, mas também o fato de que, ao que parece, o presidente americano mente sobre sua saúde. Cada vez mais aparecem vídeos em que Trump tem ataques estranhos. Eu vou avisar vocês se algo der errado. De algum jeito, isso com certeza vai acontecer. Isso vai acontecer com todos nós. Mas agora, parece que tô até mais esperto do que há 25 anos. Aliás, fiz um exame médico e só tirei notas máximas. Tá tudo ótimo. Além disso, Trump tem aparecido com hematomas estranhos no corpo. Ele toma aspirina várias vezes por dia e de vez em quando some por aí. Eu ouvi falar disso, é uma loucura. Na semana passada, dei várias coletivas de imprensa, todas foram um sucesso, tudo correu bem.
Então fiquei 2 dias sem fazer nada. E eles disseram que devia haver algo errado comigo. Isso é notícia falsa. É totalmente falso. É por isso que existe tão pouca confiança na mídia. O secretário de saúde de Kennedy ficou surpreso, de modo geral, com o fato de o presidente ainda estar vivo com um estilo de vida tão pouco saudável. O mais interessante sobre o presidente Trump é que ele come muito mal. McDonald's, doces e Coca-Cola Zero. Eu não sei como ele ainda tá vivo. Se você viaja com ele, pode ter a impressão de que ele passa o dia inteiro se enchendo de veneno. E você não entende como ele consegue sequer andar, quanto mais ser a pessoa mais cheia de energia que já conhecemos. Acontece que a probabilidade de Trump não cumprir seu mandato até o fim é muito alta. E há até rumores de que aliados e senadores americanos estão aconselhando a Ucrânia a esperar e não aceitar os termos das garantias de paz e segurança de Trump, porque talvez mais tarde simplesmente não haja ninguém para implementá-las. Sensação, as terras do Cáucaso estão tremendo. Grozny está mergulhada em desgraças. Ramzan Kadyrov está à beira da morte e seu filho Adam sofreu um terrível acidente de carro. Evacuação de emergência para a melhor clínica e, imediatamente, surgem rumores sobre o pior cenário possível. A cúpula da liderança da Chechênia está ruindo diante de nossos olhos. Não haverá energia a quem a entregará. Putin planejou algo maligno. Ele está colocando seu fantoche no lugar do clã Kadyrov. Os primeiros detalhes encontram-se no material abaixo. Quantas vezes Kadyrov foi enterrado recentemente? Mas o soldado de infantaria de Putin ainda está na ativa, embora as notícias sobre a piora repentina de sua saúde tenham aumentado consideravelmente. Das últimas notícias, os rins de Ramzan Kadyrov, de 49 anos, estão falhando. Eu sou o soldado de infantaria de Putin. Sou, pode-se dizer, um projeto do presidente. Mas a principal questão não é quando ele vai morrer, e sim quem vai substituí-lo. Por isso, junto com as notícias sobre a possível morte do chefe da Chechênia, discute-se ativamente quem afinal vai liderar a região mais subsidiada da Rússia. E essa talvez seja a pergunta mais interessante. Obrigado mais uma vez por tudo que você faz pela República da Chechênia e por toda a Rússia. Pela Federação Russa nós não vamos decepcionar. Eu sei que a cidade está se desenvolvendo ativamente. Você pessoalmente faz muito por isso. Eu também sei disso. Você está revivendo tanto a esfera espiritual quanto a base material. Ah? Duas opções. A primeira é bem conhecida. Kadyrov vai passar o poder por herança. Apesar de Ramzan ter nomeado seu filho mais velho, Akhmat, de 20 anos, como vice-primeiro-ministro da Chechênia, Dondon aposta em seu favorito, Adam, de 18 anos. E essa opção, segundo o líder do movimento de oposição checheno, Hadat Ibragim Yangubaev, já foi aprovada pelo Kremlin. É por isso que os boatos de que o Kremlin estaria envolvido no recente acidente de carro de Adam não correspondem. Esta é a mais pura, absoluta e incontestável realidade que enfrentamos diariamente em nosso cotidiano, manifestando-se de uma forma extremamente concreta e inegável em absolutamente todos os aspectos fundamentais e complexos da nossa existência humana na sociedade contemporânea atual. Gostaria de lembrar que no dia 16 de janeiro, Adam sofreu um grave acidente de carro em... Essa situação é absolutamente terrível e devastadora, apresentando um cenário extremamente preocupante que ultrapassa todos os limites do aceitável, tornando-se algo verdadeiramente catastrófico para todos os envolvidos neste momento crítico. Enquanto dirigia, ele bateu em um meio-fio em alta velocidade. Bem, então, uma reação em cadeia se seguiu, e todos os carros de sua comitiva começaram a colidir. Sexta-feira... No dia 16 de janeiro, naquele dia, era o aniversário de Khamzat Kadyrov. Ele é sobrinho de Ramzan Kadyrov e primo de Adam Kadyrov. E eles estavam comemorando o aniversário dele. Adam Kadyrov basicamente são irmãos de confiança, parentes, conhecidos, pessoas próximas, do círculo deles. Era só a galera, os caras, comemorando, andando pela cidade em Grozny.
Logo depois, Adam foi evacuado às pressas para Moscou, em um avião do governo, embora Adam tivesse ferimentos que não representavam risco de vida. Mas com o sucessor da Chechênia, é melhor prevenir do que remediar. Oficialmente, o acidente de trânsito envolvendo Adam não foi comentado na Chechênia. Por sua vez, a equipe de Kadyrov publicou um vídeo em que Adam aparecia e onde o seu talentoso filho recebia mais uma premiação. Desta vez, pelo mérito de aumentar a segurança na usina nuclear de Zaporizhia. Mas logo a mídia descobriu que o vídeo foi gravado em 15 de janeiro, um dia antes do acidente. Mas vamos voltar à simples sucessão. Adam, no caso da morte do pai, não poderá se tornar imediatamente o chefe da Chechênia, é jovem demais. Por isso, será nomeado um chefe nominal, como aconteceu com Ramzan lá nos anos 2000. Não se descarta que, no início, os aliados mais próximos do pai dele, Magomed Aldov e Adam Delinkanov, ajudem Adam a governar. Com esse cenário, o clã Kadyrov está feito uma gira. E é exatamente esse desdobramento que a oposição chechena defende. Aqui, tudo é simples. Putin investiu dinheiro demais no clã Kadyrov e sabe como lidar com eles. Além disso, controlar a Chechênia. Do jeito que Kadyrov faz, dificilmente outra pessoa conseguiria. Quantas? Forças da Rússia, o Kremlin gastou na carreira, no seu projeto. É deles, controlamos, é simplesmente um projeto deles, o homem deles. E, de repente, eles decidiram, depois de tantos anos, encerrar isso. Mas isso nem chegou a acontecer. Existe também uma alternativa para o desenvolvimento dos acontecimentos, que é defendida pela oposição russa. Dizem que o Kremlin se cansou de Kadyrov e companhia, e Putin decidiu que não haverá mais nenhum sultanato na Chechênia. Pra quê? Já teve muita dor de cabeça com esse Kadyrov. Então, muito provavelmente, a família de Kadyrov, o seu clã de modo geral, será afastada do poder. E por isso, nem Daldov, nem Delinkanov, na minha opinião pessoal, seus aliados mais próximos, não serão nomeados como seus sucessores. Bem, sobre Adam Kadyrov, eu já disse, ele tem 17 anos. Isso é simplesmente fisicamente impossível, tecnicamente impossível. Um canal do Telegram próximo ao Kremlin até escreveu que em Moscou há mais de um mês começaram a procurar um novo chefe para a Chechênia. Vladimir Vladimirovich tem informações completas sobre o estado de saúde de Ramzan Akhmatovich e a situação na Chechênia. Nada grave ou que exige uma reação urgente. Atualmente, nada disso está acontecendo lá, mas podem surgir problemas inesperados. Por isso, Vladimir Vladimirovich encarregou de selecionar de 3 a 5 candidatos para o cargo de chefe da República. Apenas no caso de "Tamo trabalhando nisso", disse o interlocutor do canal. Ele esclareceu que já existem 2 candidatos, mas ele ainda se recusa a revelar os nomes deles. É improvável que esses nomes estejam associados ao clã Kadyrov. Mas isso não muda o fato de que a família de Ramzan se agarra ao poder. Por isso, até o jornal britânico The Times escreve que está surgindo uma luta pelo poder na Chechênia. Além disso, prevê-se, em particular, um confronto entre as forças de segurança pela Chechênia, já que em Moscou, supostamente há muitos que não concordam com a transferência de poder na Chechênia, como herança. Em primeiro lugar, o chefe do comitê de investigação, Alexander Bastrikin. Acredita-se que, no geral, ele se irrita com a permissividade. Um líder regional que se vê como uma figura de muito maior escala do que apenas a Chechênia. O segundo oponente da sucessão ao trono é o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. Na verdade, o principal serviço secreto do país é essencialmente também o principal inimigo de Ramzan. Em caso de tal desenvolvimento dos acontecimentos, segundo a mídia russa, o Kremlin pode apostar em candidatos chechenos já conhecidos. Afinal, o ditador do bunker entende que não vai conseguir colocar alguém de Moscou no poder. Uma das opções já mencionadas é Adam Delinkanov, o chefe não oficial da máfia chechena, primo de 4º grau de Ramzan e seu braço direito. Delinkanov é visto por Moscou, na verdade, não como um sucessor independente, mas sim como o principal garantidor da estabilidade e das transições próprias. Um homem que agrada tanto a Grozny quanto a Moscou. Inserido no sistema das elites, ligado ao Siloviki e totalmente controlável. No Kremlin também está sendo considerada, supostamente, a candidatura de Magomed Aldov, o primeiro-ministro da República. De qualquer forma, Putin precisa de uma Chechena controlada, como uma alavanca para intimidar e reprimir rebeliões dentro da Rússia.
Mas se a região será liderada por uma dinastia familiar, isso ainda é uma questão em debate. Urgente. Uma bomba aérea das Forças Armadas da Ucrânia destruiu o esconderijo dos operadores russos de drones. Um golpe preciso, sem nenhuma piedade. É isso mesmo? Gerasimov pregou uma peça em Putin. As vitórias na linha de frente para os russos continuam não existindo. Os correspondentes militares estão rapidamente apagando suas postagens, enquanto os ocupantes caem como moscas. Perto de Pokrovsk, os nossos transformaram a estrada em uma pista de obstáculos. Você precisa ver. A região de Kupiansk lança uma vingança feroz sobre a cabeça do inimigo. Não há caminho de volta. Os drones fazem seu trabalho em um piscar de olhos. A guerra em território russo. O lançamento do Oreshnik não vai mais acontecer. Os nossos invadiram o campo de treinamento russo sem aviso prévio. Sobre isso e muito mais. Os detalhes na reportagem seguinte. A nova obsessão de Putin. A tomada de Volchansk, na região de Kharkiv. O exército dos ocupantes já tentou mais de uma vez romper a defesa das forças armadas da Ucrânia, justamente nesse povoado, aproveitando a superioridade numérica. Segundo o agrupamento das forças conjuntas, o inimigo está realizando ações ofensivas em Volchansk, assim como na direção de Grave, dos povoados de Volchansk e de Zibine. Além disso, as tropas russas atacaram repetidamente posições ucranianas na direção de Diktyarny e Krugli. Trata-se precisamente de expandir a zona cinzenta, sem uma consolidação completa, mas com uma constante avaliação das nossas defesas. E... no leste, estamos observando um reagrupamento de forças. Em muitas áreas, um reagrupamento de forças russas, e elas já estão se retirando. Não são os escalões secundários que estão sendo transferidos para áreas-chave, mas sim os terceiros ou quartos, em termos gerais. Isso mostra que as forças que estavam destinadas a cumprir a primeira missão, de romper nossas defesas, já se desgastaram. Como resultado, diante da falta de sucessos reais na linha de frente, o exército russo passou a inventar em massa vitórias imaginárias. Como, por exemplo, na vila de Privilha, na região de Donetsk. Na véspera, canais pró-Kremlin no Telegram começaram a divulgar ativamente informações sobre avanços na direção de Sloviansk e a tomada de controle do assentamento mencionado acima. É uma prática comum dos correspondentes militares russos pró-guerra. Mentir e contar que os russos estão avançando ativamente por lá. De qualquer forma, vemos que até mesmo os correspondentes militares pró-guerra agora vão acabar nos ajudando. Não se surpreenda, porque alguns deles já não estão apenas desiludidos, mas estão gritando, em crise de histeria, contra o chamado ministro da Defesa, o tal da Federação Russa, o Bigode Branco, dizendo que é tudo mentira, mentira, mentira. O grupo de forças do leste negou informações sobre a captura de mais uma aldeia em Donbas pelas forças de ocupação, afirmando que as tropas ucranianas estão mantendo posições defensivas perto de Pokrovsk, Mirnograd e na direção de Sloviansk. Para confirmar essas palavras, os soldados das Forças Armadas da Ucrânia publicam mais provas em vídeo das enormes perdas do inimigo. Assim, as estradas próximas a Pokrovsk estão se transformando em cemitérios de equipamentos inimigos destruídos por drones ucranianos. E isso já é o trabalho refinado da nossa valente aviação. A bomba aérea americana guiada de alta precisão, GBU-39, atinge com força as posições dos operadores de drones inimigos, casas com tropas adversárias e depósitos de munição russos. Os soldados da 3ª Unidade de Assalto também não dão trégua aos ocupantes. Na véspera, eles conseguiram destruir em Drusk um lançador grade inimigo junto com todo o seu estoque de munição e um caminhão lotado de soldados inimigos. Mas, apesar das perdas colossais na linha de frente, os generais russos teimosamente continuam tentando avançar, perdendo milhares de soldados mortos e feridos por dia. Os analistas militares afirmam que o eixo de Kupiansk também se tornou um ponto quente para os ocupantes nos últimos dias. No flanco norte da cidade, nossas unidades estão avançando pelas florestas próximas ao rio Oskol. O ocupante já foi forçado a recuar de várias fortalezas inimigas bem equipadas nas proximidades. Kupianskaya. De novo, aqueles corpos russos vestidos em uniforme militar, agora sem a presença de Putin, estão dizendo e afirmando que conquistaram absolutamente tudo, inclusive na região de Kupiansk, alegando que finalmente tomaram a estação ferroviária de Kupiansk. Essa informação não corresponde à realidade,
E, aliás, isso também está sendo escrito pelo Ministério do Interior e pelos correspondentes de guerra. Então, não se precipitem. Não coloquem a carroça na frente dos bois. Quero destacar separadamente também o sucesso das Forças Armadas da Ucrânia. A leste de Pistiany, nossas forças avançaram em direção à rodovia R-07, reduzindo assim a distância até Stepova-Novosilka. Isso cria a pressão sobre a logística do inimigo e os obrigam a reagir, trazendo cada vez mais reservas. As forças de defesa confirmam a intensificação das ações do inimigo também em Zaporizhia. Assim, de acordo com dados de inteligência, a Rússia decidiu agir preventivamente, reforçar seus agrupamentos nas direções de Uliapole e Yorikiv. Isso foi relatado pelo porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Ele explicou que essas rotações indicam um impacto significativo das perdas do inimigo na capacidade de combate das unidades na direção de Zaporizhia. O inimigo realizou cerca de 50 confrontos armados nas últimas 24 horas. Desses, 31 confrontos ocorreram em Huliaipole, uma das direções mais difíceis. Os ocupantes simplesmente não têm de onde tirar reservas. Por isso, o exército russo começou recentemente a depender mais de sua aviação. O inimigo também está usando ativamente a aviação, realizando ataques com bombas aéreas guiadas. Ele faz isso para destruir nossas posições, destruir edifícios, tanto nas localidades que ataca, quanto naquelas próximas à linha de contato. Assim, o exército russo se vinga das forças armadas da Ucrânia e dos civis ucranianos por mais uma operação especial bem-sucedida em pleno território inimigo, garantem analistas militares. Mais um tapa na cara. Dessa vez, foi um golpe direto em Putin e seus generais de papelão. Drones ucranianos mais uma vez atingiram o campo de treinamento Kapustin Yar. É justamente de lá que a Rússia lança mísseis balísticos intercontinentais, incluindo o Oreshnik. Além do lançamento do Oreshnik, o campo de treinamento Kapustin Yar é amplamente utilizado para testar uma grande variedade de armas, de curto e médio alcance, mísseis de cruzeiro, além de complexos e sistemas de defesa antiaérea da Rússia. Agora, graças aos drones de combate ucranianos, esse trabalho foi colocado em pausa pelo Kremlin. De forma emergencial, Putin saiu do bunker e apareceu ao vivo. Os russos receberam ordem para ficar em silêncio. O chefe do Kremlin cuspiu na cara do Trump e todo mundo viu isso. Todos os esforços de Washington foram instantaneamente reduzidos a pó. O ditador mais uma vez muda as regras do jogo. Nem mesmo no Kremlin esperavam que ele fosse dizer isso em voz alta. O que essa ousadia pode significar já amanhã para Putin? As primeiras previsões estão na matéria. A Sibir. Em Moscou, mais uma cerimônia. Certificados, aplausos e, claro, o grande discurso de Vladimir Putin. Formalmente sobre paz e segurança. Na prática, o mesmo conjunto de acusações, justificativas para a guerra e transferência de responsabilidade pela agressão contra a Ucrânia para o resto do mundo. O presidente de um país que já está no 4º ano de uma guerra em grande escala volta a falar sobre paz. Como se as cidades ucranianas destruídas e as centenas de milhares de vítimas não tivessem nada a ver com ele. A paz não acontece sozinha. Ela é construída, e isso todos os dias. A paz exige esforço, responsabilidade e uma escolha consciente. Putin fala muito sobre escolha e responsabilidade. Só que ele não especifica quem exatamente fez a escolha de começar a guerra e quem deve ser responsabilizado por ela. Em vez disso, no estilo habitual, o Kremlin mais uma vez pinta um quadro do mundo onde a Rússia é a vítima e o resto são agressores. Em vez de diálogo entre os estados, ouvimos um monólogo. Aqueles que, pelo direito do mais forte, acham aceitável impor sua vontade, tirar vidas e dar ordens. A ironia é que esse monólogo do mais forte vem justamente do Kremlin, em meio a ultimatos à Ucrânia, territórios anexados e ataques de mísseis contra a infraestrutura civil. No entanto, na versão de Putin, tudo é diferente. O Ocidente é culpado, os vizinhos são culpados, qualquer um é culpado, menos a Rússia. Dezenas de países no mundo sofrem com a falta de respeito aos seus direitos soberanos, com o caos e a ilegalidade. E não têm força nem recursos para se defenderem. Putin gosta especialmente de falar sobre soberania, apesar de que a Rússia nega abertamente o direito da Ucrânia à existência independente. Mas nessa lógica, Moscou parece ser a defensora dos oprimidos e luta por uma ordem mundial justa. Ressalto que a Rússia é sincera, comprometida com os ideais de um mundo multipolar.
Nosso país sempre seguiu e continuará seguindo uma política externa equilibrada e construtiva, levando em conta tanto nossos interesses nacionais quanto as tendências objetivas do desenvolvimento mundial. Segundo o Kremlin, um curso construtivo significa tanques além das fronteiras, ocupação de territórios e chantagem nuclear. Ao mesmo tempo, Putin mais uma vez não chama a guerra contra a Ucrânia pelo nome, mas a apresenta como uma medida forçada para a segurança da Rússia. A segurança deve ser verdadeiramente abrangente, o que significa igual e indivisível. Negligenciar esses princípios básicos e vitais. Isso não levou a nada de bom e não levará a nada de bom. Isso foi claramente demonstrado pela crise em torno da Ucrânia, que se tornou uma consequência direta de anos de ignorância dos interesses legítimos da Rússia e de uma política deliberada de criação de ameaças à nossa segurança. Pela expansão do bloco da OTAN em direção às fronteiras russas, apesar das promessas públicas feitas a nós. Quero enfatizar isso. Nessa versão da história, a Ucrânia se transforma apenas em uma crise e a invasão em uma suposta consequência lógica das decisões de outros. Sobre ataques com mísseis a prédios residenciais, deportações e crimes de guerra. Putin, obviamente, não fala sobre isso. Lembro que a Rússia repetidamente apresentou iniciativas para construir uma nova arquitetura de segurança europeia e global, confiável e justa. Sugerimos opções e soluções racionais que poderiam agradar a todos na América, Europa, Ásia, em todo o mundo. Essas iniciativas, na opinião do Kremlin, devem ser discutidas sobre as condições russas, com o reconhecimento dos territórios ocupados e a renúncia da Ucrânia ao direito à própria segurança. Acreditamos que é necessário retornar às discussões objetivas sobre elas, para consolidar as condições sobre as quais pode ser alcançada, e quanto mais rápido, melhor, uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Por solução pacífica, Moscou, como antes, entende a capitulação de Kiev. E enquanto Putin fala sobre uma paz de longo prazo, o exército russo continua avançando e a guerra permanece como o principal instrumento da política externa do Kremlin. Exatamente. É justamente por uma paz duradoura e verdadeiramente confiável, que garanta a segurança de todos e de cada um, que o nosso país busca. Nem sempre, inclusive em Kiev e nas capitais que o apoiam, estão prontos para isso. Mas esperamos que a constatação dessa necessidade virá mais cedo ou mais tarde. É tudo por hoje. Eu tava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Vê você!